Graças e paz, irmãos. Evangelista Antônio Marcos, passando mais uma vez para a meditação na Palavra de Deus. A palavra desse momento, querido, se encontra aqui no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14. Bendito seja o nome do Senhor. Onde está escrito, querido? Louvado seja Deus. Deixa eu pegar o livro, E o versículo 14 que diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Louvado seja Deus. Louvamos ao Senhor por Tua palavra e te damos graça neste momento. Rogo também que o Senhor nos ilumine, Senhor, de acordo com a Tua vontade, que o Senhor nos dê compreensão desta verdade. Que cada vida que ouvir esta palavra seja iluminada e abençoada pelo Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Aqui, querido, nós temos no livro do Apocalipse, Louvado seja Deus. Eu gostaria também de falar para os irmãos um pouco do que é o livro do Apocalipse. Isso eu vou deixar para os irmãos aí algumas instruções na parte introdutória deste vídeo. Louvado seja Deus. Algum conhecimento que é necessário termos, Muito barulho aqui, o espaço é aberto, mas Deus nos dá graça, Até que nos conceda também o Senhor o privilégio também de estarmos ali num ambiente mais reservado. Mas graças a Deus por este ambiente, irmão. Por vossa presença, eu tenho certeza, você que há de ouvir esta palavra e que há de ser iluminado por ela. Queridos, o livro do Apocalipse, ele foi escrito com o propósito de revelar a completa identidade de Cristo e transmitir esperança e conselhos aos crentes, O autor deste livro, o apóstolo João, destinatário às 7 igrejas da Ásia e a todos os crentes em toda parte, pois esta é a palavra de Deus revelada não só às igrejas da Ásia, querido, a todos os homens, segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, o que é o livro do Apocalipse? Capítulo 1, você pode aprender um pouco sobre o título deste livro que está revelado na própria palavra. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, querido, Deus revelou, os seus planos a Cristo. Louvado seja Deus. Tudo aquilo que está projetado no coração do Pai foi passado também, para o Filho, Então, o Filho revela os projetos de Deus através da sua palavra, notificando a João as coisas que eram e que hão de ser, Louvado seja Deus. O Apocalipse é um livro do presente, mas também, principalmente, do futuro, que revela coisas, muitas coisas nos revela a Santa Palavra de Deus no livro do Apocalipse, referentemente ao futuro. Então eu quero pegar aqui apenas, o texto que a gente leu, como por exemplo, a segunda morte. O que é a segunda morte? A Bíblia diz que a morte e o inferno, na visão que João teve do juízo final, que se encontra aqui no capítulo 20, eu li apenas o versículo 14 e 15, vou ler o 15, irmãos? Li o 14, perdoe. A morte e o inferno foram lançados, João vê, a morte e o inferno sendo lançados num lago de fogo, E é interessante, se você for observar, esse versículo se encontra dentro do contexto do juízo final, No livro de Mateus, capítulo 25, nós temos também
um texto bíblico que fala sobre tormento eterno, né? E eu quero deixar para os irmãos isso aqui, em nome de Jesus, né? Mateus 25, né? Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, palavras do Senhor relatadas pelo apóstolo Mateus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Esse fogo eterno, esse lugar de tormento, dá a entender, assim eu vejo, esse lugar de tormento eterno, é um lugar de castigo eterno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Louvado seja Deus, né? Para o diabo e seus anjos. Então aqui Jesus já fala nesse versículo 41 do capítulo 25 de Mateus também de um lugar de tormento eterno, e cita aqui, né, que esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos, né? E aqui nós vemos no livro do Apocalipse, bendito seja o nome do Senhor, né? Nós vemos na leitura, né, que esta é também conhecida como a segunda morte. Depois da morte, segundo Hebreus 9, 27, segue-se o juízo de Deus, né? Então nós sabemos que todos os juízos que têm alcançado esta terra, por enquanto, é parcial, e que virá um juízo final, né? E que esse juízo final é para a condenação eterna. Chegará o tempo em que Deus vai retirar, né, vai separar, afastar para longe dele tudo aquilo que é mal e perverso. Deus punirá o pecado e banirá para sempre o mal, né? Então o mal não prevalece para sempre, né, na terra, e muito menos na presença de Deus. Eu estava observando, irmãos, para o diabo e seus anjos, mas aqui no versículo, né, 19 do capítulo 20, versículo 10, perdoe aí, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10, diz também: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha bem, diabo, né, lançado no lago de fogo, um tormento eterno, um lugar de castigo eterno, né? Olha bem, o falso profeta, a besta, tem o mesmo destino. Aí você diz: e quem mais, pastor, vai se encontrar neste lago de fogo, fora estas coisas que a Bíblia nos revela a respeito desses anjos aí caídos, como também os servos do inferno que se viram aos propósitos de Satanás? Quem mais? Aí a Bíblia revela, né? Você já sabe que segunda morte é a separação eterna do ser de Deus, e é para sempre. Juízo final já está dizendo: para todo sempre, longe de Deus, em tormento eterno, neste lugar, né, o qual é chamado de lago de fogo, né, lugar de tormento eterno. Aqui também no capítulo 19, né, de Apocalipse, nós encontramos também aqui, né, no versículo 19: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e sobre o cavalo e ao seu exército. Aí o versículo 20: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Olha bem, lançados, os inimigos de Deus serão lançados vivos, né, no lago de fogo e enxofre, lugar de tormento eterno, lago de fogo, viu? Aonde serão lançados aqueles que estiverem apartados do Senhor para sempre. Segunda morte, separação eterna do ser de Deus. E os demais foram mortos
com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui nós também encontramos a citação, né, a palavra lago de fogo. Pastor, fora o diabo, o falso profeta, a besta, né, que vai ser lançado nesse lago de fogo, quem mais vai se encontrar neste lago de fogo, neste lugar de tormento eterno? Quem vai estar eternamente separado de Deus? Aí a Bíblia vai responder. Eu quero fechar essa mensagem com o versículo 15, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 15. E João também viu, ele não viu só, né, o lago de fogo, a morte e o inferno serem lançados no lago de fogo. João também viu, e aquele que não foi achado, versículo 15, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Todos aqueles, né, na visão de João, que ele teve, e que agora